Voltamos no intervalo comercial com a ilustre presença aqui no 3 em 1 do economista e secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia. Já está conectado aqui com a gente o Carlos da Costa. Boa tarde, secretário. O senhor me ouve? Tudo bem? Ouço bem, está um pouquinho baixo, mas é suficiente para ouvir. É um prazer estar aqui com vocês e com seus ilustres ouvintes. A gente, no governo, não tem nada de ilustre. Nós estamos aqui para servir. Eu que vim do mundo empresarial, aprendi isso sempre, eram os clientes que mandavam, e os clientes do nosso governo é a população. Esses são os ilustres, essas são as excelências. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, doutor Carlos, seja muito bem-vindo aqui ao 3 em 1. A gente agradece o seu tempo dedicado aqui ao nosso programa. E olha só, secretário, foi publicado o regulamento sobre os beneficiários do PRONAMP, né, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e também empresas de pequeno porte. A concessão de créditos que são garantidos pelo PRONAMP vai ocorrer, segundo o que o Ministério anunciou, até o dia 31 de dezembro. Eu queria que o senhor pudesse, por favor, trazer um pouco mais de detalhamento dessa situação do PRONAMP aqui no país. Olha, o PRONAMP começou no início da semana passada. Ele já é um sucesso. Nós já concedemos crédito para mais de 100 mil empresas nesta semana, na primeira semana do PRONAMP 2021, que é o PRONAMP agora permanente. Um total de 9 bilhões de reais. Tem sido um sucesso também porque, pelo empréstimo médio, que tem sido cerca de 80 mil reais, nós estamos acessando aquelas empresas pequenas mesmo, aquelas empresas que precisam, aquelas empresas que ou estão passando por dificuldades por conta ainda da pandemia, ou muitas delas fazendo investimentos na retomada, que está acontecendo, graças a Deus, e isso tem feito uma enorme diferença para eles. Nós podemos ver hoje vários bancos já operando, o Banco do Brasil, a Caixa, o Itaú, o Bradesco, Santander, Sicredi, Sicobi, vários outros, e atendendo a nossa micro e pequena empresa, que até bem pouco tempo atrás tinha praticamente nenhum acesso a crédito. Nós estamos vivendo uma grande transformação, até porque aquelas que tomam o PRONAMP, que é em parte garantido pelo governo federal, muitas nunca tinham tomado crédito. E a taxa de inadimplência tem sido muito baixa. Isso significa que essas empresas estão construindo histórico de crédito, estão crescendo, estão aumentando a produtividade, estão empregando mais gente. Nossas estimativas, inclusive em primeira mão, 3 em 1 é um programa extraordinário, então eu vou dar em primeira mão para vocês 1,7 milhão de reais de empregos mantidos diretamente e mais 1,8 indiretamente. São 3,5 milhões de empregos que foram mantidos graças ao PRONAMP do ano passado e muitos mais que vão ser gerados agora nesse ano. Muito bem, secretário, fazem parte aqui da nossa bancada Jorge Serrão, Bruno Atorlai e Rodrigo Constantino. A próxima pergunta é do nosso Serrão. Muito bem, secretário Carlos da Costa, uma pergunta que é fundamental. Que medidas o governo pode tomar, além de editar medidas provisórias, que facilitem a empregabilidade do Brasil? O que de concreto vocês estão fazendo e que precisa ser divulgado à população conhecer para a geração de emprego? Olha, nós estamos fazendo muita coisa. É difícil a gente resumir, então eu vou tentar fazer isso no menor tempo possível. Primeira coisa, que é uma premissa: quem cria emprego é o setor privado. Durante muito tempo se acreditou que o governo criava empregos. Na verdade, o governo, sempre que tenta criar empregos, acaba distorcendo a economia, precisando de mais impostos, que, aliás, é um capítulo importante nesse momento. Nós queremos diminuir impostos e acaba reduzindo o total de empregos na economia. Ele diz, olha, consegui criar 5 mil empregos aqui, mas gera tanta distorção, as distorções invisíveis, muitas vezes, que ele destrói 10 mil empregos do outro lado. Então, a nossa agenda principal de criação de empregos é a agenda que nós chamamos de liberdade para empreender e crescer. É uma agenda que tem 3 blocos. A primeira, uma grande melhoria do ambiente de negócio. O segundo, um choque de investimentos privados. E o terceiro, um apoio para que as empresas se preparem para um futuro mais digital e mais produtivo. Em primeiro lugar, melhoria do ambiente de negócio. Eu vou dar só 2 exemplos. Primeiro, a Lei da Liberdade Econômica, que foi extremamente importante, inclusive agora sendo aplicada em
centenas de municípios no Brasil, com destaque, por exemplo, do município de Porto Alegre, que tem feito um extraordinário trabalho, e agora a medida provisória do ambiente de negócios, que só essa medida provisória deve resultar em uma melhoria de mais de 20 posições do ranking Doing Business do Banco Mundial, e muitas outras que depois eu vou ter o prazer de me aprofundar nas outras perguntas. Segundo, choque de investimentos privados. Mais de 107 bilhões de reais por ano, pelas nossas previsões, estão e vão ser criados com todos os novos marcos regulatórios. O primeiro deles foi o de telecomunicações, depois o de saneamento. Estamos agora às margens de aprovar o de ferrovias, o de PPPs e concessões e vários outros, além de uma grande simplificação para que o investimento ele ocorra de maneira mais rápida e efetiva na economia. E, além disso, uma melhoria no ranking que nós estávamos na antepenúltima posição, que é o ranking de qualidade regulatória. E nós chegaremos até o final do governo, já temos todas as medidas mapeadas e muitas já implementadas na mediana da OCDE. E, por último, no futuro digital produtivo, nós estamos apoiando as empresas para que elas se digitalizem muito mais rápido e treinando mais de 10 milhões de brasileiros. Nesse programa de qualificação e digitalização de empresas, nós vamos chegar a 2 milhões de empreendedores. E isso sem nenhum centavo do governo, simplesmente trabalhando de maneira efetiva em parceria com o Sistema S, como nunca foi feito antes no Brasil. Muito bem, secretário. Próxima pergunta é do Rodrigo Constantino. O que o senhor descreve aí, e eu tenho acompanhado, eu acho que alguns poderiam chamar até de uma revolução capitalista silenciosa, acontecendo de baixo para cima, muito mais pelo governo do Jair Bolsonaro tirar entraves do que selecionar campeões nacionais ou qualquer coisa que nos remeta a um governo passado. A mídia oculta muito disso que vem sendo feito, porque é aquela mídia que chama de economia está despiorando, coisas assim. Pergunta que eu lhe faço, o que ainda tem no radar para essa meta ambiciosa de estar entre os top 50 do índice do Doing Business do Banco Mundial, né? Quanto prazo precisa para isso e o quão sólidas são essas mudanças? Eu pergunto isso porque nós temos uma eleição no que vem. Então, imaginando um cenário de mudança de governo e de mudança de mentalidade, tudo isso pode ser colocado a perder. Então, eu queria entender melhor o que está sendo feito para proteger essa mudança de ambiente de negócios no Brasil. Constantino, um prazer estar aqui com você. Eu acho que a principal coisa que está por detrás disso que está acontecendo é uma mudança política e social da mentalidade da nossa população. E eu acho que a prova disso foi na aprovação da MP, do relatório sobre a MP do Ambiente de Negócios na Câmara dos Deputados. Nunca houve uma votação tão significativa. Foram 503 votos a favor de medidas que melhoram o ambiente de negócio, que reduzem o poder do Estado, que tiram o governo do cangote de quem quer produzir, quem quer empregar, quem quer investir, quem quer atender o seu cliente e que é infernizado por normas excessivas, fiscais arbitrários, poder excessivo, muitas vezes, para pessoas de todos os órgãos governamentais. 503 votos de 513. Apenas o PSOL encaminhou o contrário, nós tivemos 503 votos. Nenhuma outra votação teve tanto deputado a favor. Isso representa uma mudança política enorme. Então, isso é o que garante o longo prazo. É claro que muita coisa pode retroceder com o governo errado ou com um Congresso com representantes que não tenham essa linha, mas a nossa população agora está antenada e a nossa população não aceita mais um Estado, um Leviatã excessivamente poderoso. Agora, o que é que ainda vem por aí nessa dimensão específica do Doing Business? Primeiro, o Doing Business do ano passado ainda não foi divulgado e nós achamos que já ganhamos cerca de 20 posições, já estamos no 104º no ano passado, em março do ano passado. Neste ano já terminou a fase de coleta de informações e, se for divulgado o ranking esse ano, há ainda dúvidas, nós devemos estar entre os 100 primeiros, provavelmente
em torno do 90º. Nunca estivemos entre os 100 primeiros e estaríamos este ano entre os 100 primeiros. Mas com as perguntas feitas principalmente em março e abril. Com as medidas implementadas de março para cá, inclusive com a MP do Ambiente e Negócio, devemos chegar em 70º, imagina, o Brasil nunca esteve entre os 100 primeiros, e com as medidas remanescentes até o ano que vem, devemos chegar em 48º, que é o compromisso do presidente Jair Bolsonaro. O que ainda vem por aí, além daquilo que foi feito? O número 1, medidas para fortalecer o mercado de crédito e o registro e a execução de contratos. Número 2, mais simplificação, menos normas públicas, mais liberdade para empreender e crescer. E terceiro, reforma tributária. Uma reforma tributária que tem características mais semelhantes e certamente ainda com mais simplificação, com menos poder arbitrário do relatório preliminar apresentado pelo deputado Sabino, não aquela primeira proposta. Estamos trabalhando ativamente com o setor produtivo, ativamente com os relatores, para garantir que, no final, essa seja uma reforma justa, com menos impostos para quem produz, com mais simplificação, menos arbitrariedade. Agora, tem mais uma meta que nós temos. Vocês sabem que hoje o Brasil, hoje não, quando nós começamos, as empresas brasileiras enfrentavam o chamado custo Brasil, que é o quanto custa mais para elas do que a mediana da OCDE para produzir. Ou seja, se as nossas empresas brasileiras fossem para um país mediano da OCDE, quanto elas economizariam? E nós chegamos a um número estrondoso, 1,5 trilhão de reais por ano. E nós temos como meta reduzir 1 trilhão de reais do custo Brasil até o fim desse governo. Pelo que nós calculamos, as medidas já implementadas têm um potencial de reduzir em 300 bilhões. Até o final do ano, a nossa pauta com o Congresso tem um potencial de reduzir ao todo 800 bilhões e mais algumas medidas infralegais que nós já mapeamos vão chegar na meta de 1 trilhão de reais de redução do custo Brasil. Isso, Constantino, é uma enorme transformação. Eu não diria que é uma revolução. Eu não diria que é uma revolução porque eu tenho muito medo de revoluções. Revoluções, muitas vezes, são conduzidas por pessoas como Fidel Castro, que acham que tem a verdade absoluta, o livrinho vermelho do Mao Tse Tung. E isso é a arrogância fatal, como Hayek falava. Nós temos que ter humildade no governo e ir apresentando as propostas de maneira evolucionária e não revolucionária. Nós cometemos erros e temos que ter a humildade de corrigi-los, como é o caso da primeira proposta de reforma tributária. Isso é o que o ministro Paulo Guedes tem falado, já estamos corrigindo e chegaremos à proposta que é o nosso compromisso das urnas, uma proposta que tire o Estado do cangote. É uma enorme transformação evolucionária, humilde e ouvindo a nossa população, os nossos empresários que querem mais liberdade. Bruna Torlai. Foi bom o senhor tocar nesse ponto da reforma tributária. Minha pergunta é justamente quanto a isso. O senhor acha que se a gente pensar em fazer uma reforma tributária na frente de uma necessária reforma administrativa, será viável criar realmente as condições, por meio da reforma tributária, que tornem melhor o ambiente para os empreendedores? Será que colocar a reforma tributária na frente da administrativa vai ajudar tanto assim? Olha, há um risco de se colocar a reforma tributária na frente da administrativa, porque hoje o governo está em uma situação fiscal que entra em equilíbrio, mas ainda é deficitária. Então, a tendência, quando o governo está passando por um momento de déficit, é que reformas sejam na direção de equilibrar esse déficit. Reforma tributária que equilibra déficit é uma reforma que aumenta a carga tributária. E esse é o grande risco. O momento do foco principal, quando você está em grande déficit, como hoje, por conta da pandemia, é de reduzir gastos. Agora, nós estamos determinados e temos uma grande vantagem, nós estamos muito alinhados nesse ponto com o Congresso Nacional. O Congresso também não admite aumentar a carga tributária e nós temos uma grande janela de oportunidade.
há um momento político hoje em que o Congresso é majoritariamente liberal. Um Congresso que quer reduzir o poder do Estado, um Congresso que quer reduzir impostos. E nós não podemos perder essa grande oportunidade. Nós estamos aí há décadas querendo fazer uma reforma tributária que equilibre o peso de impostos na economia e reduza, na média, sobre quem produz. Nós precisamos reduzir os impostos durante 200 anos no Brasil, 200 anos, desde 1789, na Inconfidência Mineira, ficava entre 20% e 22% do PIB. Nós estamos passando de 36% do PIB. Se contarmos os encargos que são impostos, por exemplo, para empresas de telecomunicação, que são impostos disfarçados, já está mais de 40% do PIB. Ou seja, só que sabe quando que isso passou de 22% para quase 40%? Apenas nos últimos 30 anos. Nós ficamos 200 anos com 20 a 22 e saltamos nos últimos governos de esquerda, passamos de 22 para quase 40. Então, a nossa meta deveria ser, no longo prazo, reduzir para 20%. Reduzir para 20% para que mais emprego seja gerado, mais prosperidade seja gerada. Agora, isso é no longo prazo, porque nós não podemos descuidar do equilíbrio fiscal. Agora, o momento agora é focar numa reforma tributária que seja justa, simples e que tire o Estado do cangote de quem produz. Secretário, a conversa está muito boa aqui no nosso 3 em 1, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Os nossos agradecimentos aqui ao senhor ter se disponibilizado para conversar um pouquinho com a gente na tarde desta sexta-feira. Bom trabalho e volte sempre. Obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço. Valeu.